E aí, como é que vocês estão? Vocês estão bom nesse final de tarde, início de noite, nessa quarta-feira? Bora juntos. Vamos ver o que a espiritualidade tem pra gente? Nesse momento, é importante que você se alinhe em frequência conosco e decrete nos comentários. Deus, faça o seu milagre em minha vida. Eu creio em seu poder. Deus, faça o seu milagre em minha vida. Eu creio em seu poder. Deus, faça o seu milagre em minha vida. Eu creio em seu poder. E é o seguinte, meu amigo, minha amiga, bora lá. Eu vejo que nessa noite de hoje, tá, especificamente, no dia que você está aqui nessa tiragem, você está no pensamento de alguém. Mas existe uma energia aqui de pano de fundo também que é importante você compreender, tá? Bora lá. Seguinte, segura aqui minha mão. Segurou? Então vamos lá. Vou te dar o pano de fundo dessa mesa, tá? Primeiramente, a gente aqui tá lidando com alguém que tá pensando em você nessa noite de hoje, tá? Sim, mas também tá ao mesmo tempo, em paralelo, vivendo uma das fases mais transformadoras da própria vida. Então não é uma pessoa emocionalmente parada, tá? Não é alguém cuja única preocupação seja essa conexão que vocês têm no momento. Pelo contrário, aqui me mostra alguém atravessando algum encerramento, alguma mudança muito profunda, alguns desafios que exigiram uma força interior muito grande. E mesmo em meio a tudo isso, eu vejo você continuando ocupando um espaço nos pensamentos dessa pessoa, tá? E isso diz muito sobre a importância que você tem. Vamos ver aqui, ó. A gente entra com essa carta da morte. A morte, ela abre a leitura mostrando uma transformação muito intensa, tá? Então essa pessoa, ela está encerrando ciclos importantes. Ela pode estar mudando a forma de enxergar a vida. Ela pode estar deixando para trás antigas versões de si mesma. Ela pode estar rompendo padrões emocionais ou até enfrentando situações que exigiram um desapego, uma maturidade, tá? Então, existe um antes e um depois muito marcante aqui acontecendo nessa mesa. E aí o 3 de paus mostra alguém olhando para o futuro, tentando reorganizar alguma expectativa, acreditando que dias melhores virão. E apesar dos desafios, essa pessoa ela não perdeu completamente a esperança. Ela está fazendo planos, repensando caminhos, tentando entender quais portas ainda deseja abrir, tá? E curiosamente, quando pensa no que ainda quer viver, de alguma forma você está ali aparecendo nos pensamentos, tá? A Rainha de Copas me mostra uma profundidade emocional nessa conexão. Então, existe carinho sincero, existe afeto verdadeiro, tem uma ternura que não desapareceu mesmo diante de algumas dificuldades, pode ter esfriado, não é nem que esfriado, mas ter ficado um pouco em segundo plano devido a outras situações que demandaram mais atenção nesse momento. Você desperta o lado sensível dessa pessoa. Então, existe uma vontade de acolher e também a sensação de ser compreendida emocionalmente quando pensa em você, tá? Já a Rainha de Paus me mostra outro aspecto importante, que é além do carinho, existe uma admiração, tá? Essa pessoa te enxerga como alguém forte, alguém magnética, alguém inspiradora, alguém que venceu algo que, perdão, que especificamente essa pessoa admira ao olhar dela. Então, essa pessoa ela observa a sua capacidade de seguir em frente, de manter o brilho, mesmo depois das dificuldades que você passou. Mesmo você não externalizando que dificuldades foram essas, mas essa pessoa percebe que houve dificuldades. E isso desperta um respeito. Você não aparece como alguém que precisa ser salvo, tá? Mas você aparece como alguém que desperta um desejo, uma admiração ao mesmo tempo, e alguém que vale a pena não é ser salva, é ser conquistada, tá?
O 10 de espadas mostra o tamanho dos desafios que essa pessoa está superando. Porque existe um desgaste, existe sim uma sensação de exaustão nessa mesa, uma exaustão emocional, tá? Uma impressão de que precisa enfrentar finais dolorosos, decepções profundas, não dá mais para deixar para depois, é preciso encarar. Então aqui a gente está falando de alguém que está tendo que reconstruir partes importantes da própria vida depois de um período aí difícil, tá? O 8 de copas reforça esse movimento de afastamento do que já não faz tanto sentido. Então essa pessoa, ela está deixando para trás dores antigas, padrões desgastados e situações que não conseguem mais acompanhar esse crescimento que essa pessoa está vivendo. Então existe uma caminhada solitária de autoconhecimento e acontecendo aqui também. Tá? Joga aqui nos comentários. Você sabe que a gente trabalha com a energia dos decretos, né? Então já joga nos comentários que a palavra tem muito poder. Firma para o universo que você decreta que todo amor destinado a você encontre o caminho da cura, da verdade e da reciprocidade. Joga nos comentários. Universo, eu decreto que todo amor destinado a mim encontre o caminho da cura, da verdade e da reciprocidade. Universo, eu decreto que todo amor destinado a mim encontre o caminho da cura, da verdade e da reciprocidade. Universo, eu decreto que todo amor destinado a mim encontre o caminho da cura, da verdade e da reciprocidade. Dito isso, a Princesa de Paus. A Princesa de Paus mostra que, apesar de tudo isso, ainda existe uma curiosidade, um entusiasmo, uma vontade de manter algum tipo de conexão com você, sim, porque você desperta uma esperança em meio ao caos. Talvez você não esteja enxergando ou entendendo isso. Então saiba que essa pessoa pensa em conversas, em reencontros, em mensagens espontâneas e em possibilidades futuras que tragam mais leveza para o coração. E quando essa pessoa tem isso de referência, tem você. E o 3 de espadas aqui fecha a leitura, mostrando que nem todos esses pensamentos são felizes, tá? Dessa pessoa. Existe uma tristeza pelo que foi perdido, pelo tempo, pelas circunstâncias que impediram também que certas coisas acontecessem de uma forma mais simples, tá? Porém, diferente de outras leituras, essa carta não aparece como centro da história, ela aparece como uma parte de um processo de cura. A dor aqui existe, mas não define um caminho, porque a dor não está ligada diretamente a você, e sim a uma condição de um pano de fundo do momento. Olha, tem muitos detalhes aqui com algumas combinações, e eu vou dar luz para essas combinações para que você entenda. A morte, o 10 de espadas e o 8 de copas me mostra alguém atravessando um renascimento muito profundo. Existe aqui um encerramento de ciclo, um encerramento de ciclo bem importante. Tem uma superação de desafio, tem uma reconstrução emocional acontecendo também ao mesmo tempo, tá? Já quando a gente olha a rainha de copas, a rainha de paus, tá? E a princesa de paus, a gente tem que mesmo em meio a algumas dificuldades, essa pessoa ainda consegue imaginar possibilidades futuras ao teu lado. Existe uma esperança silenciosa de que algo bonito ainda pode florescer, tá? Joga aqui nos comentários. Eu decreto que o amor que entra na minha vida chegue curado, maduro e pronto para compartilhar a felicidade e não apenas feridas. Universo, eu decreto que o amor que entra na minha vida chegue curado, maduro e pronto para compartilhar a felicidade e não apenas feridas. Me veio uma imagem muito forte aqui de que é como se a vida tivesse mostrado para você esse caminho. A vida te colocou diante da situação, da pessoa, como se fosse para te dar um afago, um calma, como se você estivesse no lugar da exaustão. E a vida colocou você diante dessa pessoa, para que vocês se notassem. Há um período aqui, agora, que precisa ser vencido individualmente, tá? E as coisas vão desenrolar mais rápido do que você imagina. Mas dê tempo ao tempo,
Acalma um pouco o coração. O tempo vai passar de qualquer forma, inevitavelmente. E o mais bonito aqui nessa mesa é que essa mesa está fugindo da ideia de alguém obcecado ou parado no passado. Aqui aparece uma pessoa em movimento. Alguém que está enfrentando batalhas muito reais e reconstruindo a própria vida e aprendendo a deixar para trás o que já não serve mais de alguma forma. E ainda assim, quando a noite chega, quando o silêncio aparece e as distrações diminuem, você continua visitando os pensamentos dessa pessoa. Porque algumas conexões, elas permanecem presentes. Não por dependência, mas porque representam esperança em tempos difíceis, tá? Então pode acontecer que essa pessoa pense em retomar uma conversa quando se sentir mais forte, tá? Certas conversas demandam uma entrega maior e talvez essa pessoa esteja percebendo que, pera, acompanhar você também discretamente nos teus afazeres, né? Tem uma admiração pela forma como você enfrenta a vida aqui. E essa pessoa reconhece que você ocupou um lugar importante na jornada dele ou na jornada dela, tá? Porém, todavia, contudo, esse lugar ainda pode ser muito maior e melhor. Então percebe que mesmo após tantas mudanças, alguns sentimentos continuam vivos, tá? Então a predominância dessa mesa, onde tem muita água e fogo, elas são também atravessadas pela profunda transformação que a morte traz. Então a água fala da sensibilidade, da saudade, do afeto sincero. O fogo traz a esperança, a admiração, a vontade de continuar acreditando em novos começos. E a morte lembra que o amor mais consciente, porque aqui a gente está falando de algo consciente, não nasce de uma ausência de dor, mas sim de uma coragem de renascer depois dela. Então, nessa noite, hoje, que você está aqui nessa quarta-feira, 16 de junho, tem alguém que está lutando para reconstruir a própria vida assim. E isso é muito explícito. Como você também está passando por isso, mas há momentos diferentes. São momentos diferentes. Até por saber que cada um encara a vida de uma forma e cada um tem a sua estrada individual. Mas entre todos os pensamentos sobre futuro, sobre dúvidas e incertezas não ligados a você diretamente, mas sim, né, a tudo, a um todo, mesmo em meio a essas mudanças mais difíceis, o teu nome continua ali, ocupando um lugar de alguma forma especial dentro do coração dessa pessoa, tá? Vamos para a letra? Vamos? Me conta, tem alguém específico que você quer que te procure e te mande mensagem? Eu tenho certeza que sim. Então você vai colocar aqui nos comentários as iniciais de quem você quer que te procure e te mande mensagem. A gente vai juntos em oração ao final das letras, tá bom? E aí, quem quer que você deseje que te procure e te mande mensagem, assim o fará. Bora pra letra agora? Vamos. A gente tem um H, G, A, Z, Y, O, F, W, Q, S, R, U, K, V e N. Meus amigos e amigas, toma um L de brinde. Agradeço a sua presença, agradeço a sua interatividade, tá? As letras podem representar nome, sobrenome, apelido, o que quer que você deseje aí, que faça sentido pra você, tá? E simbora! Bora que amanhã é quinta-feira e amanhã eu tô de volta aqui com vocês. Bora pra oração? Bora! E é isso, meu amigo, minha amiga, bora. Muito bom passar o dia. Muitas mensagens, né? Foi mensagem aqui, acho que pra muita gente hoje, né, Grégora de hoje que passou aqui pelo canal. Então simbora pra frente. Vamos. Divina luz do universo, força soberana que rege os corações e as mentes. Nesse instante, elevo minha prece com fé e convicção, que as energias do amor, da sintonia e da conexão profunda se estabeleçam entre eu e o ser amado. Que meu pensamento alcance o dele,
como uma brisa suave que toca sua alma. Que minha imagem surja em sua mente com clareza, trazendo-lhe paz, saudade e desejo de proximidade. Que tudo que há de bom em mim brilhe em seu coração, despertando carinho, afeto e uma vontade irresistível de estar ao meu lado. Eu decreto que minha presença se torne marcante em seus pensamentos, como um laço invisível, mas inquebrável. Que os anjos do amor e da harmonia conduzam essa energia, dissolvendo dúvidas, medos e qualquer barreira que nos separe. Que a força da espiritualidade ilumine nosso caminho, alinhando nossos sentimentos na mais pura sintonia. Nesse momento, o ser amado sente minha essência, se lembra de mim com ternura e sorri ao pensar em nossa conexão. Seus sentimentos se aquecem, seu coração se abre e ele sente um desejo sincero de se aproximar, de falar comigo, de me buscar. Eu decreto que nossa conexão mental e emocional se fortaleça a cada instante, unindo nossos destinos em harmonia e entendimento. Com gratidão, entrego essa oração ao universo, confiante de que a energia do amor é forte, poderosa e transformadora. Que assim seja, assim está feito. Eu decreto que essa oração traga resultados positivos, guiadas pela luz divina e pelo bem maior. Gratidão pela sua presença aqui no Clarividência Online. Temos tiragens diárias coletivas disponibilizadas de forma online. Gratidão. Até a próxima e que o universo entregue a você esse presente divino que é o amor.